Um caminhoneiro deu carona a uma freira na estrada. Você não vai acreditar como ela o agradeceu. A vida na estrada é uma verdadeira caixinha de surpresas. Ninguém nunca sabe o que pode encontrar no próximo quilômetro, e muito menos em quem confiar a ponto de dar uma carona. No entanto, quando Antônio se deparou com uma freira pedindo carona em um lugar duvidoso, ele pensou em negar, mas sua consciência disse o contrário. Ele não tinha ideia como ela ia agradecer. Antônio era caminhoneiro há mais de 20 anos, e entre todos os sucessos e apertos que já tinha passado em sua vida, nenhum momento tinha sido tão difícil quanto aquele que ele estava vivendo. O caminhão que usava era alugado e antigo, e por isso, além de não ser o veículo ideal para pegar grandes cargas para frete, o pouco que recebia estava sendo apenas o suficiente para pagar as contas já atrasadas e fazer a compra para sua esposa e filhos passarem o mês. Como ficava a maior parte do tempo fora de casa, Antônio ainda precisava reservar uma quantia significativa de sua renda para garantir comida e estadia ao longo da viagem, e também sempre ter uma reserva caso algum imprevisto acontecesse pela estrada. O caminhoneiro acordava todo dia bem cedo, por volta das 4 da manhã, e só parava quando já estava escurecendo. Muitos perguntavam por qual motivo ele nunca dirigia à noite, mas Antônio evitava entrar nesse assunto, pois era algo que ele não queria reviver. A verdade é que o motivo que fazia o caminhoneiro ter que alugar um caminhão e estar passando tanta necessidade era justamente por ter dirigido à noite quando não devia. Há 2 anos, Antônio sofreu o pior acidente de toda a sua vida. Durante uma época de vacas gordas, ele e um amigo acabaram aceitando um serviço de frete para transportarem uma grande carga de arroz. O dinheiro era bom, e quanto mais depressa eles fizessem a rota, mais rápido estariam em casa com suas famílias. Acontece que, na tentativa de fazer mais dinheiro, o amigo de Antônio autorizou a empresa de arroz a colocar uma quantidade de fardos muito superior ao que o caminhão poderia suportar com segurança. Apesar de sentir que o caminhão parecia mais pesado do que normal, Antônio não questionou na época, pois também não via a hora de chegar em casa, e foi dele a ideia de cortarem direto pelas serras, sem parar para dormir ou comer, economizando assim várias horas de viagem. Acontece que, apesar de revezar o volante com um amigo a cada 5 horas de estrada, o cansaço o pegou durante a noite, e ele ainda se lembrava de como seus olhos pesavam e como ele chegou a sonhar enquanto segurava o volante antes da catástrofe acontecer. Antônio foi envolvido pelo silêncio e escuridão da BR-381, e depois de cochilar atrás do volante por diversas vezes, ele foi acordado pelos faróis de outro caminhão e o choque foi inevitável. Depois disso, tudo o que ele se lembrava era do mundo virando ao seu redor e do amigo voando pela janela. Antônio perdeu tudo o que tinha, mas o que mais o assombrava era a perda do amigo que nunca mais voltaria. Além do caminhão ter ficado em um estado irrecuperável, Antônio precisou passar por muitas terapias e fisioterapias para se recuperar tanto fisicamente quanto mentalmente e assim poder voltar às estradas. Todas as suas economias foram gastas durante aquele período, e então Antônio se viu começando do zero e com muitos traumas para tratar. Por isso, dirigir à noite era algo que nunca mais faria. Mesmo assim, foi durante uma manhã que ele se deparou com a situação mais estranha de toda a sua vida. Como sempre, Antônio acordou às 4 horas da manhã e ligou seu caminhão após tomar um café. Ele esperou o céu clarear e os primeiros raios de sol surgirem no horizonte para finalmente partir até a próxima cidade. Naquele instante, ele já estava fazendo o caminho de volta. A caçamba do veículo estava vazia, mas sua carteira bem cheia. Durante uma parte do trajeto muito conhecida pelos caminhoneiros, Antônio viu uma figura que nunca tinha visto naquelas redondezas: uma freira. Muitas pessoas poderiam dizer: mas o que há de mal em uma freira à beira de uma estrada? Acontece que aquela parte da BR era muito movimentada por mulheres da noite, um ponto conhecido entre os viajantes. Por isso, quando ele enxergou a mulher vestida com seu hábito, fazendo sinal com o polegar, um choque frio cruzou sua espinha como se a cena fosse um sinal. Ele pensou em acelerar fundo e passar reto. Contudo, ao escutar na rádio que o dia naquela região seria extremamente quente, Antônio não teve coragem de negar a carona e estacionou o caminhão no acostamento. "Para onde a senhora está indo?" ele perguntou à freira.
Ela explicou que estava indo na mesma rota que o caminhoneiro seguia e que só precisava ser deixada em uma fazenda, a 1 hora de distância. Antônio tirou os jornais e a marmita do banco de passageiros para que a freira se sentasse. Mal pôs o caminhão em movimento e já foi logo perguntando: "A senhora sabe quem são as mulheres que ficam nessa parte da estrada?" "Está falando das garotas de programa?" "Sim, eu estava trabalhando com elas", a freira explicou. Antônio suou frio com a resposta e não teve coragem de perguntar mais nada. Foi nessa hora que, olhando melhor para aquela mulher religiosa, ele notou que ela era muito jovem e também muito bonita. Uma centena de pensamentos começou a passar em sua cabeça, e isso o fez ficar ainda mais calado. Durante o trajeto, a freira disse que se chamava Serena e comentou que foi Deus quem o tinha enviado para buscá-la, pois diversos caminhoneiros já tinham passado desde a hora que ela saiu do prostíbulo e nenhum deles teve coragem de parar para oferecer uma carona, pois certamente tiveram medo de serem vistos parando em um lugar como aquele. A freira explicou que já estava começando a ficar desesperada, pois ela precisava encontrar sua família o quanto antes e eles não sabiam que ela estava trabalhando naquele lugar durante a noite. Além disso, a estrada por onde seguiam estava sofrendo uma onda de violência muito grande e ela já temia por sua própria segurança. Antônio sentiu uma revolta crescente em seu peito. Como uma freira tinha coragem de dizer tão abertamente que estava trabalhando em uma espelunca daquelas, cujas paredes estavam repletas de pecados e coisas erradas? Mal teve tempo de raciocinar esses pensamentos e seu foco e preocupação mudaram totalmente para a curva logo à frente, onde homens armados com fuzis cercavam a estrada. Antônio foi surpreendido e obrigado a parar no meio do caminho por uma quadrilha de assaltantes. Apesar de não ter nenhuma carga e a freira implorar para que os deixassem ir embora, os homens encapuzados levaram todo o dinheiro que estava na carteira do caminhoneiro. Todos os dias e quilômetros sacrificados naquele trabalho tinham sido em vão. Ele voltaria para casa de mãos vazias e sem um tostão sequer para alimentar sua família. As contas não iriam esperar. Os empréstimos que ele tinha feito não dariam trégua, e Antônio tremia enquanto colocava o caminhão novamente em movimento. "Isso não é justo. Eu trabalhei tanto para esses bandidos levarem tudo embora." A freira disse palavras de conforto, mas Antônio sabia que essas palavras não sustentariam suas crianças. Apesar de estar praticamente sem psicológico para prosseguir, Antônio levou a freira até o seu destino, uma fazenda enorme com muitos pomares, plantações e animais por todos os cantos. Ela então explicou que aquela fazenda pertencia à sua família e que seu pai era um fazendeiro muito rico. A freira sabia que não havia condições de um homem no estado em que o caminhoneiro estava prosseguir viagem, e por isso ela insistiu para que ele dormisse na casa de sua família até ter a mente aliviada do trauma. Ele não queria aceitar, mas quando a polícia foi até a fazenda fazer o boletim de ocorrência, Antônio foi convencido a ficar por uns dias em segurança. A família da freira o acolheu de maneira extraordinária. Era como se o caminhoneiro estivesse hospedado em um hotel 5 estrelas, comendo do bom e do melhor e tendo boas noites de sono como há muito tempo não tinha. Todos os dias ele ligava para a esposa e conversava sobre como as coisas iam ficar difíceis dali em diante. Ainda mais que ele teria que fazer novos empréstimos para poder alugar o caminhão outra vez. Antônio também contou sobre o comportamento estranho da freira, que todas as noites saía escondida da família e pegava carona em direção ao local onde ficava o prostíbulo. Ele sentia vontade de contar tudo para a família que estava cuidando tão bem de seus problemas, mas preferiu não se meter. Mas foi quando a freira bateu em sua porta, em plena madrugada, que ele descobriu a forma como ela queria agradecê-lo pela carona e por guardar seu segredo. Incrédulo, a freira o levou até um quarto isolado da casa que era usado para armazenar estoques. "Escute, eu não acho certo essa coisa de uma freira fazer o que você faz", ele disse enquanto a seguia. "Eu simplesmente não consigo evitar. Estou de férias das minhas funções na igreja, mas jurei que dedicaria minha vida para servir ao próximo." Quando ela abriu a porta do quarto, Antônio deu de cara com uma moça que tinha um dos seios desnudos enquanto amamentava um bebê. "Essa é Esther", a freira começou a explicar. "Durante meu trabalho de evangelização naquele lugar onde você me deu carona, acabei conhecendo sua história e como ela foi abandonada grávida naquele prostíbulo pelos próprios pais. Desde então, passei lá todos os dias para dar suporte, e naquele dia em que você me deu carona, eu tinha acabado de fazer o parto dessa criança."
Foi nesse momento que Antônio entendeu que tinha julgado tudo de maneira equivocada e ele sentiu vergonha por isso. Quero agradecer por não ter contado à minha família até que eu pudesse convencer meu pai em recebê-la em casa. Ela e seu bebê ficarão aqui até a igreja conseguir uma moradia e ajuda financeira para que ela possa recomeçar a vida. Antônio se emocionou com a história e não teve coragem de revelar os pensamentos que estavam passando em sua cabeça antes de saber a verdade. Na manhã seguinte, ele se sentiu preparado para ir embora e teve uma surpresa ao ligar seu caminhão. Assim que fez a primeira manobra, notou que o caminhão estava muito pesado e, ao descer para conferir o motivo, a freira disse para ele abrir o baú e descobrir. Quando Antônio olhou o interior do caminhão, ele começou a chorar descontroladamente ao ver diversos sacos de cereais, frutas, verduras e até mesmo cortes de carnes conservados no sal. O que está acontecendo? Esse é o nosso agradecimento, a freira explicou. Acho que seus filhos vão ter o que comer por muito tempo. Antônio abraçou a freira e toda a família dela. Quando ele apertou a mão do pai da moça, esse o entregou um comprovante de depósito e um endereço. Nem tudo que está aí dentro é seu. Você tem que entregar a carga nesse endereço que fica na sua cidade. Um comerciante amigo meu comprou muita coisa e eu acabei dando sorte de encontrar um bom caminhoneiro, o pai da freira explicou. Antônio partiu com um alívio imenso no coração e fez a entrega conforme combinado. A alegria que ele foi recebido em casa foi tão grande que ele mesmo fez questão de doar em sua comunidade parte da carga que tinha sobrado. Por mais que ele tivesse julgado muito mal as intenções daquela freira, ele acabou concordando com ela quando disse que foi Deus quem o colocou em sua vida. Antônio só não sabia que o abençoado seria ele. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!